E a mãe chegava muito fragilizada, né? Na instrução, imagina, para fazer readaptação, fragilizada, só querendo falar do filho. Gente, tem gente que não aguenta, tem gente que não suporta, porque mãe só tem filho. Mãe, quando ela tem filho, é só o filho, ela só conversa do filho, ela só fala o que ela vai fazer pelo filho, tudo, ela esquece até dela, né? Geralmente, elas esquecem dela, é tudo filho, 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 filho. Então, isso foi muito bom para mim, porque assim, é um exercício que a psicologia traz pra gente, né, da escuta, que muitas pessoas não têm, né, é saber escutar, deixar o outro falar, porque às vezes o outro precisa falar. Talvez em casa ela não tivesse esse espaço, esse tempo para falar. Então ali no voo era um espaço que ela tinha para falar do filho dela, das questões dela com o filho, de quanto ela estava perdida, sem saber o que fazer com o filho, sem saber o que fazer da profissão, que acabava deixando ela afastada dessa criança que necessitava tanto dela, né? Então eu fazia dois trabalhos. Eu fazia o trabalho da inteligência emocional, do trabalho psicológico por trás, e aí tinha o outro trabalho que era mostrar para ela tudo que tinha mudado desde quando ela saiu de licença maternidade, em questões de segurança de voo, em questão de procedimento, em questão de protocolos, em questões de normas e diretrizes da empresa, em questão de serviço de bordo, o que mudou, o que não mudou. Essa mãe, às vezes, ela volta um pouco mais sensibilizada, né? Então, toda criança que entra no voo, ela quer ser a mãe da criança, porque parece que é um acolhimento para ela, porque ela não tá com o filho dela, então ela quer ajudar você com o filho. Então, essa mãe, ela volta mais sensível. Às vezes, tudo que você fala com ela, igual mulher grávida, tudo que você fala com ela já chora. Então, assim, os instrutores, eles têm que saber lidar com essa carga, como que essa mãe está, né? Além do trabalho profissional, eu acho que todo líder, todo instrutor de voo, ele tem que saber acolher, eu acho que é a palavra certa. Você tem que saber acolher essa pessoa que está chegando, né? Depois de tanto tempo fora do trabalho, ela chega e ela não é a mesma, ela é mãe agora, ela deixou uma criança pequena em casa para cuidar de 150, 200 pessoas que ela nunca viu na vida. Então essa mãe, ela tem que ser acolhida assim, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser respeitada, né? Ela tem que ser ouvida. Muitas vezes as pessoas não têm paciência para ouvir uma mãe falar do filho. Ah, meu Deus, né? Tem pessoas que falam assim, ai meu Deus, lá vem ela com a história do filho. Gente, é o momento que ela tá passando, é um momento lindo da vida dela. Será que você não pode ter empatia de ouvir um pouquinho da história dela? Né? Eu acho que a gente tem uma falta, eu vejo isso muito no consultório, uma falta de escuta tão grande. As pessoas falam, mas na hora de ouvir são poucas que a gente tem para ouvir. Então eu trazia muito nisso, nessa minha readaptação que eu fazia para elas, esse acolhimento. Eu acho que por isso que eu aprendi tanto. E eu acredito que o fato da movimentação que eu fazia com que elas crescessem também como profissional e como mãe. Porque elas conseguiam se enxergar. Nós temos várias personalidades, né? Hoje tem a Luciana aqui, psicóloga, tem a Luciana aeromoça, tem a Luciana instrutora, tem a Luciana palestrante. Então, em cada esfera, a nossa personalidade, ela tem uma modulação. O que é essa modulação? Por exemplo, se você falar assim, nossa, Luciana, eu encontrei você no voo você é tão sorridente, expansiva, né? E eu fui no consultório e você é mais fechada, mais centrada. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma personalidade. Na minha personalidade diz que eu sou uma pessoa simpática, ok? Isso é uma característica da Luciana. Porém, dependendo da onde eu esteja, essa característica ela pode ser mais ou menos, mas isso não quer dizer que eu não tenha. Sim, eu sou simpática. É claro que no voo, né, lidar com pessoas, é mais expansivo. Então, no voo pode demonstrar que eu estou mais alegre, mais expansiva do que no consultório. Mas isso não faz com que eu não tenha essa característica. Então, vamos lá. O que eu trabalhava muito com essas mães? Porque muitas vezes eu via que ela já não existia mais para ela. Ela já não olhava mais para ela. E aí ela estava voltando para a função dela, do trabalho dela, e ela não se reconhecia, ela só estava se vendo como mãe. Mas cadê ela profissional? Então nós temos que ter esse olhar? Temos. E essa mãe?
E essa mãe na aviação, como que ela vai lidar com isso? Como que ela vai olhar para as questões dela? Como que esse pai vai olhar para as questões dele viajando 5, 6 dias sem ver o filho, sem ter aquele abraço gostoso do filho, né? Hoje nós temos a internet, é claro que facilita. A gente tem videoconferência, que você pode falar com a criança. Tem criança que até beija a tela, é tão bonitinho ver, né? A gente vê nos voos as mães falando com os filhos, a gente até entra assim no meio, para eles verem que a mamãe está trabalhando. Então, assim, eu acho que hoje, o que faz parte dessas mães? Em primeiro lugar, é mais difícil para as mães, para os pais, do que para a própria criança. Porque a criança, ela acostuma. Imagina uma criança que nasceu com uma mãe que já é comissária, ok? A criança nasceu e a mãe já era comissária. Então, para ela, o fato da mãe, olha, agora a mamãe vai trabalhar. Gente, a gente usa na psicologia muita linguagem. Por mais que a criança não entenda, use uma linguagem acessível a essa criança, mostrando que, principalmente crianças pequenas, o que eu ensino para as mães, né, das crianças, as crianças que estão aprendendo a alfabetizar, deixa um quadro em casa, um quadro com os dias. Então, fala assim, todos os dias, por exemplo, que o sol sair, você faz um X, porque a mamãe vai chegar daqui 3 xizinhos que você colocar, certo? Porque é aquela criança que não tem a noção de dias, horas, então você tem que fazer alguns esquemas para ela, didático, para ela entender quanto tempo, até para trabalhar, gente, a ansiedade dessa criança, tá? Porque a mãe fala assim, eu vou viajar, vou voar, né? Porque comissária não trabalha, a comissária voa. Vou voar, elas falam assim, vou voar, volto daqui 3 dias. Você fala assim, 3 dias? O que é 3 dias para criança? Aí tem mãe que fala assim, teve um dia a mãe falou assim, Luciana, eu falei isso pra minha criança, eu falei pra ela assim, não, a mamãe vai voar, ela volta depois que você acordar 3 vezes. Ela falou assim, ela resolveu a questão dela. Ela dormiu 3 vezes durante o dia e estava esperando eu chegar. Olha aí como a criança é. Ela estava usando a criatividade dela, já que ia dormir 3 dias, mas a mãe não soube trabalhar didaticamente com a capacidade dessa criança, certo?